Tem uma coisa que acontece direto aqui, às vezes chega algum amigo, alguma amiga para poder escolher um canário aqui comigo, e alguns canários estão nas voadeiras, né? Aí ele fala assim, pega aquele ali para mim, pega aquela fêmea ali para mim. Aí eu vou lá igual um gato, né? E pego. Aí a pessoa, nossa, você é esperto demais, você pega com muita facilidade. E aí o que eu percebi é o seguinte, eu não tenho medo de pegar. Muitas pessoas às vezes têm medo de pegar o passarinho, né? De fazer alguma coisa na criação e acaba atrapalhando, se atrapalhando, né? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é de extrema importância para você que está começando a criação, para você que já cria há algum tempo. Eu tenho certeza que o assunto que a gente vai tratar aqui vai te ajudar e muito a alcançar o sucesso da criação, tá joia? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Não deixe de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui nessa aula, tá bom? Senão no final do ano eu vou acabar te reprovando, tá joia? Lá é a Cat, minha assistente. Hey, Cat. A Cat está me ajudando aqui. E é até bom que falei com ela, é até bom que você esteja aqui para você escutar o que eu vou falar aqui, porque serve para nós todos. O que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer um paralelo entre o que acontece no mercado financeiro, o que eu percebo no mercado financeiro e o que a gente percebe na criação também. Você assistiu a última aula, onde eu mostrei o canário Ágata Topázio Vermelho Mosaico? E no final do vídeo eu falei que ia disponibilizar alguns pássaros daquele? Pois é. O assunto que eu quero tratar com você hoje tem muita relação com o que aconteceu, ok? Eu sou uma pessoa extremamente observadora e gosto de pegar essas experiências para tentar entender e ajudar aquelas pessoas que mais precisam, tá bom? Então, o que basicamente que aconteceu? Hoje de manhã, quando eu acabei de acordar, então eu vou dar uma olhada em algumas coisas, né? Geralmente a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no mercado financeiro, como que estão as coisas. Então eu me deparei com uma imagem, a imagem que eu postei lá nos stories, deixa eu tirar aqui só um minutinho. A imagem que eu postei nos stories do meu Instagram hoje, se você não viu ainda, confere lá que essa imagem está lá. Eu me deparei com essa imagem, e essa imagem ela diz o seguinte: não alimente as baleias. O que é isso? O que baleia tem a ver com canário? Pois é, não alimente as baleias ali para a gente no mercado financeiro é o seguinte: não alimente os grandes. Não deixe que os grandes eles te amedrontem. Porque o que acontece no mercado financeiro que eu percebo demais, já são vários ciclos aí acompanhando o mercado financeiro. O que acontece no mercado financeiro? Geralmente as pessoas que estão começando, elas têm muito medo de investir. Por exemplo, olha, como que eu faço para investir? Como que eu faço para comprar tal ação? Como que eu faço para comprar tal criptomoeda? E aí eu explico, né? Aí a pessoa, geralmente ela manda lá, vamos supor que ela tem R$1.000 para mandar ali para a corretora. Ela manda R$100, porque ela não tem coragem de mandar uns 1.000, e se não chegar lá, né? Ela manda os 100. Quando ela vê que os 100 chegou, aí ela manda os outros 900. Geralmente é assim que acontece. E quando chega, ela me manda mensagem: nossa, chegou, o dinheiro caiu lá. Né? A pessoa perde um pouquinho daquele medo ali. E aí, por que eu vou comprar, o que eu vou investir, como que eu vou investir e tal? A pessoa tem muito medo, né? Geralmente a pessoa tem muito medo e a falta de conhecimento que acaba trazendo esse medo. E aqui na criação não é diferente, ok? E lá no mercado financeiro, o que acontece? Existem algumas, as baleias que a gente fala, os tubarões ou baleias que a gente fala, são os grandes investidores, né? São aí empresas, instituições que movimentam bilhões e esses players do mercado, né? Esses jogadores do mercado, eles acabam se beneficiando do medo daqueles que estão começando, né? Daqueles que estão iniciando ali no processo. E aí, o que acontece? Às vezes a gente se depara com algumas notícias que são ruins. Então, para quem não tem conhecimento de mercado, acaba saindo no prejuízo ou vendendo alguma posição ali no prejuízo, e quem acaba comprando essa posição é aquela baleia, né? Aquela baleia que espera o preço cair para ela poder comprar. E aqui na criação,
É basicamente a mesma coisa que acontece. Porque quem está começando, às vezes tem muito medo. Né? Às vezes, poxa, eu quero criar 5 casais de canário. Pô, eu tenho condições de criar 10, mas eu quero criar só 5. Né? Por quê? Porque às vezes eu tenho medo de aumentar um pouquinho. Né? Às vezes eu tenho medo de... Eu tenho aqui um canário de uma certa cor, eu tenho medo de iniciar com uma mutação, por exemplo, eu tenho medo de ir um pouco além. As pessoas que estão começando, geralmente, como eu disse, elas têm muito medo de fazer as coisas, né? De empreender, e aí de olhar a criação como algo mais profissional, e elas acabam ficando para trás, ok? E aí, por que eu estou querendo fazer um paralelo entre a aula anterior e essa aqui? Porque o que aconteceu na aula anterior? Na aula anterior, eu informei para vocês que eu tinha pego alguns pássaros, né? O Ágata Topázio, para poder ajudar um amigo que está de mudança. Aves de excepcional qualidade, mostrei aqui, né? Mostrei lá no Instagram e tal. E aí, o que aconteceu? Eu disponibilizei um número de telefone, né? O número aqui do Qualitar, para poder as pessoas entrarem em contato. E o que acabou acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, que no dia seguinte, mais ou menos umas 4 horas que eu estava respondendo ali, as aves já tinham acabado. E eu não consegui responder a todos. Eu peguei da última mensagem, né? Porque foi geralmente quem mandou a mensagem primeiro. Peguei da última, fui respondendo de trás para frente, para tentar beneficiar aquelas pessoas que mandaram a mensagem mais rápido. Então, em umas 4 horas, eram cerca de 60 aves, tá bom? Era uma quantidade considerável de aves. Então, assim, em cerca de 4 horas que eu estava... Ontem, quando a Cat chegou aqui, eu já estava lá fora respondendo. Então, ela veio ajudar nos bichos aqui, eu já estava lá fora respondendo. Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer aqui, já estava lá fora respondendo. Então, me deu muito rápido. E quem foi que mais se beneficiou? Você acha que foi o novato? Não foi. Foram as baleias. Foram os grandes criadores mais renomados. Por quê? Porque esses caras, eles têm menos medo do que quem está começando. Quando eles me viram falar aqui, graças a Deus, eu tenho uma certa credibilidade, né? Não é possível. Um dos únicos que está aqui no período de reprodução falando com você, a grande maioria aparece só na hora que tem canário para vender, né? Mas eu estou aqui sempre na época de reprodução, que é o momento onde você mais precisa. Então eu tenho muita credibilidade, né? Com a maioria das pessoas. Então, quando eles viram que eu estava falando de Ágata Topázio, de uma linhagem campeã brasileira, eles viram ali mais ou menos os pássaros no vídeo, né? Vídeo, foto, não dá para tirar comparação. Igual, por exemplo, teve uma das pessoas que pegou alguns pássaros comigo, o juiz da OBJO, ele falou comigo, né? Falou assim, como que estão os pássaros? Eu falei assim, olha, eu postei um vídeo de um iPhone Pro Max, então assim, e ainda brinquei, falei assim, no telefone, o telefone consegue deixar a imagem muito mais bonita do que os pássaros, né? E eu falo isso para vocês aqui, não acredita na imagem, não acredito no vídeo, na foto, não, acredita no pássaro, a pessoa tem que acreditar no pássaro, pássaro a gente vê ao vivo. É lógico, a maioria das pessoas que pegou comigo, pegaram pela confiança, tá bom? Eles não estavam, viram, foi o vídeo mesmo, através do vídeo, do que eu falei, eles acabaram acompanhando. Então, o que aconteceu? As baleias, né, os grandes, acabaram pegando. Por quê? Enquanto os pequenos, né, aqueles que estão começando, ficaram pensando, poxa, será que o passarinho é bom mesmo? Será que o preço está legal? Será que isso... Gente, eu disponibilizei os pássaros pela metade do valor que eles valem, ok? Então, um dos motivos que acabou muito rápido, né? Quando o cara me mandou mensagem, que ele viu o preço que eu estava fazendo os pássaros, então aí que ele ficou doido mesmo e já fechou rápido, ok? E aí é o seguinte, enquanto os novatos, os iniciantes estavam ali pensando, né, matutando ali, aqui em Minas a gente fala matutando, né? Estava pensando ali, por que eu tenho que fazer? Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que o passarinho está bonito? Será que o passarinho vai chocar? Será que o macho está cantando? Será que isso? Os grandes, né, as baleias, os tubarões estavam fechando o negócio. E aí é o seguinte, acabou, né? Se Deus quiser, depois tem mais. O que eu percebo é o seguinte, por que isso acontece? Porque o medo, né? O medo acaba afetando
afetando e atrapalhando a gente de fazer algumas coisas, de alcançar o sucesso. E aí é na vida como um todo, não é só na criação, não é só no mercado financeiro. O medo acaba fazendo com que a gente perca várias oportunidades que poderiam ser muito boas para a gente, ok? E, no caso, o medo de investir, como eu falei, o medo de criar, será que eu vou criar aqui os canários aqui? Será que eu vou conseguir tirar filhote? Será que eu vou conseguir alimentar bem meus pássaros? Será que eu vou conseguir manter uma higiene legal, igual o Qualitá mantém lá com a ajuda da creche lá no canarinho dele? Será que eu vou conseguir melhorar o meu plantel? Então o medo, né, essa incerteza acaba atrapalhando demais, ok? Como eu falei, quem são essas baleias, esses tubarões? Porque a gente imagina que os tubarões, as baleias, elas dominam tudo, né? Na nossa percepção, as baleias, os tubarões são aqueles que dominam tudo. Então a gente tem a percepção de que os grandes criadores, os criadores mais renomados, eles dominam tudo. Então isso acaba gerando uma certa incerteza e eles acabam levando vantagem sobre nós, ok? Então, o que eu tenho que fazer no mercado financeiro? Eu não posso me deixar enganar pensando que a baleia, ela domina tudo. Porque senão ela vai sempre levar vantagem em relação aos meus investimentos. Então, como eu invisto para longo prazo, eu tenho que pensar como pensa uma baleia, como pensa um tubarão. Como você vai criar? E aí, pelo amor de Deus, tá bom? Você tem que ter essa... Ei, Carelê, deixa eu gravar aqui. Tá quieto aí? Você tem que ter essa percepção, ok? De que você não pode... O medo é normal a gente ter medo. A gente tem medo de praticamente tudo. Só que a gente não pode se deixar vencer pelo medo. O medo não pode vencer a gente, não pode ser maior do que a gente. Então a gente precisa agir apesar do medo. Não dá para excluir o medo. A gente precisa agir apesar do medo. Ah, será que eu consigo fazer isso? Será que eu não consigo? Será que isso... vai dar bom para mim? Será que não vai dar bom para mim? Será que isso aqui é interessante? Será que não é? Poxa, eu preciso agir independente do medo, ok? Se eu contar para você a grande parte da minha história, você vai ver que eu sou uma pessoa extremamente limitada, mas que eu faço as coisas que eu preciso fazer. As coisas que eu preciso fazer para poder alcançar o sucesso, eu vou lá e faço. E aí, como eu faço mais do que muita gente, eu acabo alcançando mais sucesso do que muitas pessoas. Vocês imaginam o seguinte, vamos pensar, graças à sua ajuda, eu alcancei aqui os 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Vocês imaginam o seguinte, tanto de gente em grupo de criadores grandes que já falaram mal de mim, né, que falaram que eu não ia conseguir. Ah, é só mais um cara postando videozinho na internet. Não estou falando mal de quem é dos criadores grandes, não, muito pelo contrário, respeito muito essa turma. Só que sempre tem os pelinhas, no criador grande ou criador pequeno, sempre tem os pelinhas. Ok? Sempre tem aqueles, até porque é o seguinte, o fracassado ele precisa de alguém para odiar. Né? Então, repara para você ver, sempre aquelas pessoas que são fracassadas, elas precisam ter ali alguém para que elas possam odiar, senão elas não se sentem satisfeitas. Então, o que a gente precisa fazer? Apesar do medo, pô, será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão assistir os meus vídeos? Será que o meu áudio vai ficar legal? Será que a imagem do meu vídeo vai ficar legal? Será que o assunto que eu estou tratando vai ficar legal? Eu tive todos esses medos, mas independente do medo, eu fiz, ok? Estava conversando com a Cat hoje mais cedo. Mostrei para ela alguns vídeos aqui do canal, antigos, né, lá do início que eu estava começando. Poxa, era uma câmera fraca, né, o áudio era ruim. Então, assim, deixa eu gravar, moçada. Então, mostrei para ela, falei assim, independente das circunstâncias, independente das condições que eu tinha lá, eu percebi que o medo é algo natural e eu simplesmente enfrentei o medo e fui além, fui melhorando. Onde que eu preciso melhorar? Preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. E aí é o seguinte, Qualitá, como que eu vou superar esse medo? O que eu preciso fazer para superar o medo? Você supera medo com conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento, você começa a superar o medo. Igual eu falei, o medo ele existe, o medo vai estar sempre aí. Mas quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil você vai ser para você poder enfrentar esse medo e seguir em frente. Então tem que buscar conhecimento. Ah, eu não sei criar canário. Poxa, assiste os vídeos antigos, sabe? Faz o que for necessário para poder alcançar conhecimento. Eu não sei investir. Faça o que for preciso para você poder aprender a fazer isso aí, beleza? E resiliência. O que é resiliência? É ser persistente. Igual eu falei, um monte de gente falou mal de mim.
um monte de gente falou que eu não ia conseguir, mas e aí? Olha aí minha criação. Olha o sucesso que eu alcancei em todos esses anos de criação, nas redes sociais, aqui na minha criação. Olha por que eu falei, que mostrei que eu tinha aqui os canais da Agatha Topazzi e em questão de horas eu disponibilizei todas as áreas. Por quê? Por resiliência. Lá atrás, se eu tivesse pensado assim, pô, eu comprei aqui um canal por R$500 e o cara não quer me pagar 150, o cara não quer me pagar R$100, eu vou desistir. Não, eu fui resiliente. Mesmo eu sabendo que a maioria das pessoas não queriam pagar ali 100, 150 reais no canal meu, né, quando eu não tinha nome, quando eu não era conhecido, eu persisti, eu continuei. Hoje, graças a Deus, eu abro a boca, eu falo que tenho, as pessoas confiam e acabam comprando. Beleza? Então seja resiliente. Por quê? Porque hoje você pode estar na situação que eu estava alguns anos atrás, mas daqui a pouco você vai estar em uma condição bem melhor do que essa condição que eu me encontro, e faça as coisas certas. Faça as coisas de maneira correta. Por quê? Porque isso vai gerar credibilidade. As pessoas vão comprar o seu peixe, né? A gente está falando de tubarão e de baleia aqui. As pessoas vão comprar o seu peixe porque elas te conhecem, porque você gerou nelas algo de bom, elas percebem algo de bom em você, ok? E o seguinte, a cada obstáculo que você ultrapassa, você está mais próximo do seu êxito, você está mais próximo do sucesso. E acredite sempre que você é capaz, tá bom? Sempre... Deixa eu gravar. Acredite sempre que você é capaz. Ah, mas o Qualitar tá falando isso porque ele é o Qualitar, tá? Mas eu nem sempre fui o Qualitar. Tá bom? Eu era simplesmente lá atrás um criador de passarinho, que criava na varanda, que não sabia como criar um passarinho direito. Eu tinha um monte de coisa que eu não sabia. Mas aí, eu enfrentei o medo, fui resiliente, busquei conhecimento. E aí, eu me tornei capaz. Então, se você buscar conhecimento, for resiliente, com certeza, e fizer as coisas de maneira correta, com certeza, você vai mostrar para os outros e para si mesmo que você é capaz, ok? É possível. Estava conversando com a Cat aqui hoje mais cedo. Cat, não tenho nada a mais do que você, do que qualquer outra pessoa, ok? Tenho as minhas limitações como qualquer outra pessoa, só que eu faço aquilo que precisa ser feito. E aí as coisas acontecem. Então, faça o que precisa ser feito, ok? Se eu tivesse aqui atrás só de like, de curtida, de visualização, eu não faria esse vídeo, ok? Eu estaria aqui mostrando para você uma fêmea botando, um machinho acasalando com a fêmea, um machinho cantando, mas não. Estou te passando aqui essa informação para que você busque conhecimento, para que você seja uma pessoa resiliente, que você faça aquilo que precisa ser feito da maneira mais correta possível, porque assim você vai alcançar o sucesso, tá joia? Seguinte, vou aproveitar que eu estou conversando isso aqui com vocês e como eu sei que algumas pessoas ficaram frustradas porque não conseguiram usar Agatha e eu comigo, anota esse telefone aí, porque eu já vou abrir encomendas para o próximo ano, tá bom? 319-9074-8300. Se eu não responder na hora que você mandar, seja resiliente, tá? Já aguarde que eu vou a qualquer momento eu te respondo lá, tá? Eu já vou abrir encomendas para o próximo ano, tá bom? Vermelho mosaico, você tem vermelho mosaico? Não, Qualitar. Mas a grande maioria das pessoas já encomendam comigo agora para eu entregar no próximo ano. Então, 319-9074-8300. Manda mensagem nesse telefone aí, que aí eu te respondo lá para a gente conversar sobre encomendas para o próximo ano, tá bom? A grande maioria do pessoal procura vermelho mosaico comigo, e aí tem gente que chega agora e quer vermelho mosaico. Não tem, por quê? Porque lá na reprodução do ano passado, algumas pessoas já começaram a encomendar e aqueles melhores pássaros foram para aquelas pessoas. Então, já pode me mandar mensagem aqui para a gente já ir conversando, tá bom? Para você já encomendar e eu já anotar o que você quer. Para lá na frente, quando eu começar a separar os vermelhos mosaico aqui, eu já separo algo bacana para você, beleza? Pessoal, não esquece de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui nessa aula. Dá um like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Assista as aulas anteriores, tá joia? E olha lá no Instagram a imagem que eu falei aqui, beleza? Não alimente as baleias, ok? Não acredite que você é incapaz. Você é muito capaz e eu acredito, por isso que eu estou aqui para te ajudar, beleza? Estou ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.